Bom, amadinhos, continuando aqui nossa leitura, né, nossa análise sobre o livro de Reis, nós já estamos no capítulo 3, né? Aqui só o que me chamou a atenção, pessoal, é que o rei Salomão, ele toma por esposa uma egípcia, que diz assim, ó: e Salomão se aparentou com Faraó, ou seja, se tornou um parente através de casamento, né? Rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar sua casa, e a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em redor. Isso aqui me chamou a atenção, né? Porque dentro da saga do povo hebreu na Bíblia, nós sabemos que o povo hebreu teria sido escravo no Egito, né? Deus tinha tirado eles do Egito e Deus falou para eles nunca mais retornarem ao Egito. Tanto que na prescrição de rei que está aqui em Deuteronômio, ele fala assim, ó: porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre os teus irmãos porá rei sobre ti. Não poderá pôr homem estranho sobre ti que não seja dos teus irmãos. Ou seja, não pode ser estrangeiro. Porém ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito. Então, se o rei não podia fazer o povo voltar ao Egito, como que o Salomão conheceu a filha do faraó? Algum contato teve, ou ele foi no Egito, ou o faraó veio a Jerusalém. Então, é difícil imaginar como que foi esse contato, numa época que não tinha informática, telefone nem nada. Para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por esse caminho. Então Deus abominava os egípcios. Tanto que nós vimos lá em Êxodo, né, que a maior preocupação de Deus era com o que iam pensar os egípcios. Tampouco para si multiplicará mulheres. Por quê? Para que o seu coração não se desvie, nem prata nem ouro multiplicará. Então o Deus proíbe aqui o rei, né, que o povo deveria escolher, que ele não podia multiplicar mulheres, justamente para elas não desviarem o rei do seu caminho, né? Fazer o rei, por exemplo, adorar um deus estranho, ou um outro deus. Mas é exatamente o que Salomão faz, ó. Ele se casa com uma mulher egípcia, e nós sabemos na história de Salomão que as mulheres estrangeiras de Salomão acabaram fazendo ele se desviar, seguindo os deuses dessas mulheres. Por isso que tem essa proibição aqui em Deuteronômio, que com certeza Deuteronômio deve ser posterior a Reis. Tá bom? Aí temos a famosa episódio, né, quando Salomão manda dividir o bebê, né, que é uma demonstração da sabedoria do rei Salomão. Aqui não tem nada demais, só o que me chamou a atenção foi isso daqui, ó, que aquelas mulheres lá que estão brigando por causa do bebê, elas são prostitutas. Então eu achei curioso isso daqui, né? Porque são duas mulheres prostitutas que se apresentaram perante o rei. Sendo que hoje em dia nós vemos, por exemplo, aí uma moralidade tão grande de pastores evangélicos, né? Malafaia, Valdemir e tantos outros. Mas na Bíblia a gente vê que essa moral não era assim. Vocês lembram daquele vídeo que eu falei pra vocês que a moral varia? Né? Quando eu falei sobre moral? O próprio Jesus, segundo o Novo Testamento, ele andava com prostitutas, pecadores, até perdoava essas mulheres. E aqui nós temos aqui um episódio parecido, ó. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele, e Salomão tratou elas numa boa, julgou a causa delas com sabedoria, tal, conforme diz a Bíblia, sem nenhum tipo de moral, como seriam hoje os pastores evangélicos. Eu não imaginaria, por exemplo, duas mulheres prostitutas, por exemplo, indo se consultar com Malafaia. Malafaia parece mais um fariseu do Novo Testamento do que um seguidor de Jesus. Aqui esse versículo eu só coloquei para citar, tá? Que senão eu vou ficar redundante batendo no mesmo assunto. É que aquela profecia de Natã, os evangélicos teimam que aquilo ali se refere a Jesus, que era Jesus que ia construir uma casa para Deus, né? Um templo, não sei o que. Mas aqui o próprio Salomão falou que era ele, ó. Eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo, teu filho, que porei no teu lugar, no teu trono, ele edificará uma casa em meu nome. Então, por mais que eles teimem e falem que é Jesus, não é Jesus, pessoal. Aquela profecia é com o próprio Salomão. Agora nós vamos entrar nas partes mais polêmicas aqui do vídeo, né? Porque os evangélicos hoje em dia, no Brasil, eles são contra a maçonaria, que eles demonizam a maçonaria, e contra a Igreja Católica por a questão de imagens e também religiões de origem afro, né? Como, por exemplo, Umbanda, Candomblé, Quimbanda, porque eles usam também imagens esculpidas, né? Imagens de santos, orixás, essas coisas. Vamos começar aqui com a maçonaria, ó. Uma das lendas que gira em torno da maçonaria, da origem da maçonaria, porque ninguém sabe como que surgiu exatamente a maçonaria, nem os maçons, mas uma das lendas que eles dizem que a maçonaria teria começado aqui, ó, através de Irão. Irão era um aliado do rei Salomão, e Irão ele sabia as técnicas de fazer grandes construções de pedra sem a tecnologia moderna que nós temos, fazer grandes edificações no mundo antigo. E ele é mencionado aqui na Bíblia. E as lavraram os edificadores de Irão e os giblitas, e preparavam a madeira e as pedras para edificar o templo, porque o templo de Salomão ele era uma grande construção de pedra. Tanto que aqui diz assim, ó: enviou o rei Salomão um mensageiro e mandou trazer a Irão de Tiro,
Ele era filho de uma mulher viúva, da tribo de Naphtali. E fora o seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em cobre, e era cheio de sabedoria e de entendimento, e de ciência, ou seja, conhecimento, tecnologia, para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra. Tanto que o símbolo da maçonaria, pessoal, até hoje é um esquadro e um compasso. Maçom, em francês, é construtor. Então, maçonaria seriam os construtores. Aqui vocês podem ver que tem um esquadro aqui embaixo, ó, e aqui em cima teria um compasso. Aqui tem a letra G, que eles falam que é o grande arquiteto do universo, que seria Deus. Inclusive, para ser maçom não pode ser ateu, né, para quem não sabe, porque os maçons veneram Deus, que seria o grande arquiteto do universo. E os maçons teriam esse conhecimento de fazer grandes construções de pedra. Então a maçonaria é basicamente isso. Eles veneram a sabedoria do rei Salomão e a sabedoria de Irão, que é quem tinha essa tecnologia, né, esse conhecimento e essa ciência para fazer essas obras. Tanto que aqui fala assim, ó, em Reis 6:7, uma coisa curiosa. Ó. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Então eles já preparavam as pedras em algum outro lugar separado, levavam lá para o local onde iam construir e só iam encaixando as pedras, tipo aquelas construções dos Incas lá do Peru, que é pedra encaixada, ou construções de grandes castelos e catedrais medievais, ó. Que nem vocês podem ver aqui, ó, aqui é um castelo medieval. Então era uma técnica que eles tinham. De alguma forma essa técnica hoje em dia não existe mais, tanto que eles tentam recriar, né? Tentam fazer castelos e catedrais com essas técnicas que eles tinham, mas era um conhecimento que acabou inspirando a maçonaria, tá bom? Alguns acham até que é a origem da maçonaria, outros acham que ela começou na França, né? Nas construções das catedrais. Mas enfim, nem os maçons sabem a origem, né? Tem mais de uma lendinha em torno disso. E aí quando Salomão está construindo o templo, diz assim, ó: e no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. E uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa de querubim e de outros 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma das suas asas até a extremidade das outras suas asas. O que é isso aqui que ele está fazendo aqui dentro, pessoal? Uma imagem esculpida de um querubim. Seria basicamente assim, ó. Isso aqui é só uma imagem ilustrativa que eu peguei, tá, pessoal? Mas o querubim ele seria uma criatura alada e geralmente era um animal quadrúpede, né? Um leão. Mas depois ele foi evoluindo para uma figura humanoide. Essa inclusive é a origem dos anjos, né? Para quem não sabe, depois vira só um homem com asa, acaba se tornando um anjo. Mas era basicamente uma figura assim, uma figura híbrida e alada, né? Com asas. Então o que Deus está mandando fazer ali? Uma imagem esculpida. Só que na própria Bíblia dos evangélicos diz assim, ó: não farás para ti imagem de escultura. Aqui, ó, Êxodo 24. Nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, e os evangélicos acham que os querubins são anjos, né? Então eles morariam em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Mas só que Salomão fez. Aqui, ó, 1 Reis 6:29. E todas as paredes da casa, em redor, lavrou de esculturas e entalhes de querubins, e de palmas e de flores abertas por dentro e por fora. E aí, pessoal, como é que fica? Os pastores não encurtiram na cabeça de milhões de evangélicos aqui no Brasil de que imagem é idolatria? Não tem até pessoas que invadem igrejas e terreiros para quebrar imagens, porque Deus abomina imagens? Olha aqui, ó, separei até aqui para vocês verem aqui, ó. Aqui tudo são imagens de igrejas católicas, ó, quebradas por evangélicos, que acham que Deus abomina imagens de cultura aqui, ó. E aqui são terreiros de religiões afro. Aqui inclusive é no Rio de Janeiro, no morro, essa segunda imagem aqui, aqueles traficantes evangélicos quebrando as imagens, porque Deus supostamente abomina imagens de cultura. Mas só que o que nós temos na Bíblia não é verdade. Nós temos aqui o rei Salomão fazendo, primeiro, 2 querubins e palmas e flores abertas. Está na Bíblia de qualquer um. Ué, então esse Deus mudou de ideia? Ele era contra a imagem, mas ele manda fazer? É um Deus bipolar? Não, amadinho, mas era só 2 representações de querubim, não eram outros deuses, amadinho. Mas aqui está em Êxodo 20, ó. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. E aí, como é que fica? Tem alguma explicação, pessoal? Eu já fiz vídeo sobre isso aqui, tá? Quem quiser, tá aí no canal. Agora, não parou só nos querubins. Olha o que mais que Salomão fez, ó. Fez mais o altar de fundição de 10 côvados de uma borda até a outra borda, perfeitamente redondo, e de 5 côvados de altura, e um cordão de 30 côvados o cingia em redor. E por baixo da sua borda em redor haviam botões que o cingiam. Por 10 côvados cercava aquele mar em redor, era um mar de vidro.
como se fosse vidro, né, a pedra preciosa. 2 ordens desses botões foram fundidas quando o mar foi fundido, e firmavam-se sobre o quê? Sobre 12 bois. Deve ser uma referência às 12 tribos de Israel, mas eram 12 bois, 12 animais. 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava em cima deles, e todas as suas partes posteriores para o lado de dentro. Seria mais ou menos assim, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho a imagem aqui, ó, que ele fez ali no pátio do templo. Aqui, ó. Isso aqui não é imagem esculpida, pessoal. Isso aqui é só uma imagem ilustrativa, tá? Mas deveria ser assim. Isso não é uma imagem esculpida? Os evangélicos não adoram esse versículo aqui de Êxodo 20, ó. Não farás imagem de escultura nem semelhança alguma do que há em cima nos céus. Salomão fez o querubim. Nem embaixo na terra. Salomão fez os bois. E aí? Como é que fica? Vocês viram como os pastores enganam os evangélicos, assim que nem os políticos enganam os bolsonaristas? Eles pegam e ignoram dados, alteram e fazem uma lavagem cerebral nas pessoas. As pessoas realmente acreditam que Deus abomina a imagem ao ponto de fazer isso daqui e isso daqui. Sendo que na verdade não, Deus mandou fazer um montão de imagem, está na Bíblia. Ah, amadinho, mas eram bois representando as tribos de Israel, amadinho. Não, tem mais ainda, pessoal. Aqui, ó, para finalizar o vídeo. Ó. E sobre as cintas que estavam entre as molduras, havia o que mais? Ó, leões, imagens esculpidas de leões, pessoal. Então nós temos querubins, nós temos bois, nós temos leões e nós temos flores esculpidas. E aí, como é que fica? Ó, havia leões, bois e querubins, e sobre as molduras uma base por cima, e debaixo dos leões e do bois junturas de obra estendidas. Aqui, ó, como é que fica? O templo de Salomão deveria ser assim, ó, mais parecido com uma igreja católica do que com uma igreja evangélica. E aí, como é que fica? Fora que os evangélicos implicam tanto com imagem, né? Só que no segundo templo, que é o templo que Jesus conhecia, ele deveria ter as mesmas coisas. Só que a gente não vê Jesus entrando no templo quebrando imagens, como aqui nessas imagens aqui dos evangélicos fazem. Ao contrário, a gente vê Jesus fazendo o quê? Expulsando os mercadores do templo, que seriam os pastores que comercializam objetos ungidos. A gente não vê Jesus em nenhum momento quebrando ou criticando as imagens que haviam dentro do templo. A gente vê ele criticando justamente as pessoas que estavam comercializando no templo, que é exatamente o que os pastores evangélicos fazem. Viu como os pastores enganam as pessoas? Então tá aí, pessoal, mais um trechinho aqui do livro de Reis. Espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa um like aí que vai estar ajudando o canal. Obrigado por terem assistido. Paz a todos.